Shalom e bem-vindos à Via Rápida Israel, uma frase do hebreu que significa amarás a Israel. Esperamos que vocês fiquem conosco porque nosso professor Dr. Baruch vai compartilhar um estudo expositivo da Bíblia. Dr. Baruch é professor titular no Instituto Zera Avraham, com sede em Israel. Ainda que todas as aulas no Instituto são dadas em hebraico, o Dr. Baruch fica feliz em compartilhar este estudo semanal com dublagem em português. Para mais informações sobre nosso trabalho em Israel, visite nosso site amarasaisrael.org. Fiquem agora com o Dr. Baruch e a aula de hoje. God wants you to be successful. Deus quer que você seja bem-sucedido. Deus quer que você tome as decisões certas. Mas há algo importante que você precisa entender. É seguindo os caminhos dele que você alcança sucesso. É a verdade dele que orienta suas boas decisões. Quando você começa a tomar boas decisões e experimentar uma vida de sucesso, percebe como tudo isso se manifesta em sua vida. Você estará onde Deus quer que você esteja e fazendo o que Ele deseja que você faça. Isso é o verdadeiro sucesso. E também é a única fórmula para a alegria. Aquele sentimento de satisfação interior que lhe dá a sensação de ter vivido uma vida significativa. E você tem toda a eternidade para se alegrar com esse sucesso divino para o qual o Senhor o conduziu. E por que eu estou falando isso? Hoje veremos um capítulo incrível. Isaías, capítulo 8. Não sei porquê, mas muitas pessoas têm dificuldade em compreender qual é a mensagem deste capítulo, ou como interpretar corretamente as palavras. Porém, quando nós o lemos, simplesmente à luz da orientação bíblica que o capítulo 7 nos dá, não fica nem um pouco difícil compreender o capítulo 8. Você se lembra de nossa introdução hoje? Foi sobre sucesso e decisões corretas. Lembre-se também que Deus deu uma profecia a Judá por meio do profeta Isaías. Essa profecia leva à vitória. Ela leva ao sucesso. Em última análise, esses princípios que Deus está ensinando por meio de Isaías, para aquela época, são os mesmos princípios. É a verdade exata que precisamos para sermos prósperos e bem-sucedidos nos últimos dias. Novamente, pergunto: o que é prosperidade? O que é sucesso? É estar onde Deus quer que você esteja e fazer o que Ele quer que você faça. Esse é o maior sucesso. E você nunca conhecerá esse sucesso sem ter um relacionamento pessoal com o Messias. Ou seja, entender a verdade profética a respeito do Messias. Quem é ele? O que ele fez? E o que ele fará? E se submeter a essas verdades bíblicas. Então, comecemos. Pegue sua Bíblia e olhe comigo, por favor, em Isaías, capítulo 8. Lembrando daquela profecia-chave que vimos no capítulo 7, versículo 14. Que uma virgem conceberá. Ela dará à luz a uma criança. E esse filho será chamado de Emanuel. Lembre-se desse termo, Emanuel, Deus conosco. Eu já te disse que o termo Emanuel é um nome redentor para o Messias. E quando experimentarmos a redenção, estaremos numa situação, numa posição vitoriosa. E esse será o resultado, a vitória. Repito mais uma vez. O que o profeta está nos dizendo é que somente através do Messias que poderemos ter essa vitória. E ela começa com o que ele estabeleceu como fundamento, a compreensão da conexão. E preste muita atenção entre a fé e o Messias.
Estes dois andam juntos, a fé e o Messias. Lembre-se do rei Acás. Lembre-se do que eu disse. Deus quer que você tenha sucesso. Ele quer que você tome as decisões certas. Então, ele diz a Acás, que era um rei mau, mas Deus queria levá-lo ao arrependimento, preparando-o para o sucesso, para que ele pudesse tomar decisões corretas. Deus lhe disse: eu quero que você acredite. Acás, peça qualquer sinal. Vou confirmar que você sabe, que tem fé, que você acredita e que pode responder em obediência, ou seja, com fé. Entretanto, infelizmente, Acás rejeitou essa oferta. E por Acás ter rejeitado, Deus começa a falar com você e comigo. Com quem ele falou no capítulo 7? Bet-Davi, a casa de Davi. E como eu disse, este é um grupo de pessoas que tem uma fé messiânica. Essa fé messiânica é necessária hoje e amanhã para o estabelecimento e a entrada no reino de Deus. Vamos agora começar. Nós precisamos prestar muita atenção a todas as dicas proféticas, às pistas, aos recursos do texto bíblico, para que possamos entender a revelação de Deus. Vamos analisar este capítulo devagar e chegaremos a um consenso sobre o que o profeta está ensinando. Versículo 1. E o Senhor me disse. Deus está falando diretamente com Yeshayahu, o profeta Isaías. E ele diz: pegue, ou que você tome, Ilalion Betô, uma espécie de um grande pergaminho, um rolo de pergaminho. Nós podemos usar o termo Megilá, vem da mesma palavra, uma construção diferente dessa palavra, mas tem a ver com um pergaminho enrolado. Em outras palavras, um rolo de pergaminho. E continua dizendo: escreva nele com algo humano. A maioria das Bíblias traz caneta de homem, mas a palavra aqui tem a ver com uma espécie de instrumento para gravação. A mensagem aqui é esta profecia, simplesmente não tem implicações para o futuro próximo, para os dias de Isaías e do povo, mas aprendendo com o que Deus diz para aquela época, podemos melhor entender a fé, a verdade e as decisões que precisaremos ter nos últimos dias, aqueles que estiverem vivos nessa época. Lemos então no versículo 1. Pegue para si um pergaminho, um grande pergaminho, um bem grande, e escreva nele com um instrumento de gravação humano. E o que ele deve gravar nesse pergaminho? Lemaher Shalá Hash Bas. Em algumas traduções, essa parte não é traduzida. Coloca-se foneticamente em português ou em qualquer idioma. Somente aquilo que está sendo lido. Mas essas palavras têm significado. A palavra lemaher significa rapidamente. A palavra shalá tem a ver com despojo ou saque ou espólio de guerra. Depois, a palavra hash, que também significa rápido com urgência. Então, a última palavra, bas, é sinônimo de despojar, saquear os frutos de uma guerra vitoriosa. Todos nós já ouvimos a expressão: ao vencedor, os despojos, as recompensas. É disso que está falando. Existe um indício de que a guerra está chegando e os despojos estão sendo levados e que isso vai acontecer rapidamente. Agora, isso tem implicações para o fim dos tempos. Não há dúvida de que, nos dois exemplos que o profeta nos dá no capítulo 8, tem a ver com seu tempo, a sua época. Mas devemos entender os que estão vivendo nos últimos dias. Nós devemos aprender com isso para que possamos tomar as decisões certas, para estarmos onde precisamos estar,
fazendo as coisas certas, tendo a fé adequada para o fim dos tempos. Portanto, as implicações são tanto quanto ao fim dos tempos, embora este capítulo seja principalmente com relação aos dias de Isaías, o profeta. Vá agora para o versículo 2. Então, tomei comigo testemunhas. Din Nemané, que significa eu trouxe até mim testemunhas fiéis. Esta é uma expressão hebraica que significa eu vou testemunhar. Vou fazer isso. Vou me submeter a um exame rigoroso, tendo 2 testemunhas fiéis. 2 indivíduos, para que as pessoas entendam que estes são homens piedosos, que são homens de verdade. E quem eram eles? Observe que estamos falando de Uiarro, o sacerdora, ou seja, é Uriá, o sacerdote, e Zahariahu, o filho de Jerequebias, o filho de Geberequias. Esses 2 homens, Urias e Zacarias, esses 2 estão lá para confirmar, para dizer sim, para afirmar o que o profeta está dizendo, que estas são, de fato, palavras que ele recebeu do Senhor Todo-Poderoso. Versículo 3. Agora ele vai representar algo. Haverá uma resposta, um resultado para a sua ação. E esse resultado será uma fonte de revelação. Vou repetir. Os profetas vão agir com fé. Ele irá ouvir e fazer com base no que aprendemos no capítulo anterior, capítulo 7. E isso nos dará um conhecimento, uma instrução, uma iluminação, uma revelação para entender uma coisa. Olhe para o versículo 3, que diz: me acheguei à profetisa. A maioria dos estudiosos concorda que esta profetisa é a esposa de Isaías. Então ele se aproxima de forma íntima, com o propósito de concepção. Como eu sei disso? Vamos prosseguir a leitura que diz: me acheguei à profetisa e ela concebeu. E ela deu à luz um filho. O que acontece é muito semelhante ao que vemos no capítulo 7. Mas tenha cuidado, pois há quem diga que este é o cumprimento desta profecia de que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho. Não, não é. Não é o cumprimento desta profecia, nem é um duplo cumprimento. É algo totalmente diferente, embora esteja relacionado. Essas 2 coisas não estão em conflito. É algo separado, mas relacionado. O que Deus está dizendo aqui é: a criança será concebida por meio de Isaías e sua esposa. E o que acontecerá? A profecia que cerca essa criança, ela irá servir, confirmar uma profecia para os dias de Isaías. O que vai acontecer, que será visto em seus dias. Sim, isso é verdade, sim, o profeta estava certo. Sim, ele ouviu a Deus. E tudo isso é para confirmar o que Isaías 7,14 diz sobre o nascimento do Messias. Lembre-se que tudo isso tem a ver com o contexto de redenção e vitória. Não existe vitória sem redenção. Novamente, vamos seguir devagar, com compreensão e concordância sobre o que está sendo dito. Isaías diz: me disseram, me instruíram, e me acheguei à profetisa. Ela irá conceber e ter um filho. E o Senhor me disse: chame-o pelo nome. Exatamente como lemos antes, o título do capítulo 8 que diz, mais uma vez, Maher Shalá Hashbaz. Rapidamente, vêm os despojos, as recompensas. E com a pressa vem o saque, ou o espólio.
Ou que tudo isso está nos dizendo é que, em breve, um curto espaço de tempo, a guerra estará chegando. Lembre-se que o rei Acás estava preocupado que a guerra estivesse chegando. Guerra contra quem? A guerra era entre Arã, ou seja, a Síria e Israel. Nós aprendemos na semana passada e na semana anterior que foi firmado um acordo entre Israel, o Reino do Norte, e Arã, a Síria, para vir e lutar contra Judá, o que não aconteceu. O que aconteceu? Vamos ver exatamente o que aconteceu. Versículo 4. Existe uma profecia que a guerra está chegando, que haverá saques, haverá uma derrota, e o vencedor levará o despojo, e o fará rapidamente. Veja o versículo 4. Pois antes que o jovem. Esta palavra, como vimos na semana passada, ela implica, ela simplesmente confirma o que começamos a ler no versículo 15 e nos seguintes. Que uma criança vai nascer, e antes que essa criança se torne um homem adulto, enquanto ainda é um adolescente, o que vai acontecer? O cumprimento de uma profecia que serve para iniciar a fé nas pessoas, para que elas possam acreditar na profecia maior sobre aquela virgem que conceberá e dará à luz a um filho, chamado Emanuel, Deus conosco, o Redentor. Então Deus está construindo nossa fé. Ele está nos dizendo: eu estou lhe contando uma coisa. Isaías terá um filho, e antes que esse filho seja um homem adulto, quando ele ainda for um adolescente, o inimigo virá e ele irá guerrear e saquear. Mas quem ele vai saquear? Inicialmente ele vai saquear o Reino do Norte. Você não precisa temer Israel, o Reino do Norte. Você não precisa temer Arã, a Síria. E este acordo, esta confederação que vem contra você em Judá, contra Jerusalém. Lembra do que vimos na semana passada? Deus disse: não tema, isso não vai acontecer. Agora isso está sendo confirmado. Então Isaías tem um filho e sabemos qual é o seu nome. Ele se chama Maher-Shalal-Hash-Baz. Pois antes que o jovem diga papai ou mamãe, o que vai acontecer? As riquezas ou o exército de Damasco e também os despojos de Samaria serão levados para quem? Para Melec-Ashur, para o rei da Assíria, não da Síria. Então, o rei da Assíria, em hebraico, é Ashur. O rei da Assíria vai despojar a capital da Síria, que é Damasco, e também levar as tribos do norte, as 9 tribos, ao exílio, e as dispersar por várias regiões. É isso que Isaías está dizendo, que isso vai acontecer antes que esse meu filho seja um homem. Isso vai acontecer em poucos anos. Pode contar com isso. E adivinha só, isso de fato aconteceu. Muitas pessoas apontam que Acás se tornou rei em 732 a.C., tendo sido rei por aproximadamente 16 anos ou um pouco menos, mas 16 anos. Enquanto ele ainda era rei, descobrimos que o inimigo veio da Assíria e levou as tribos do norte de Israel para o exílio. E eles fizeram isso em 722, 721 a.C., então aproximadamente 10 anos depois disso. Quando esta criança nasceu, 10 anos depois, isso aconteceu. Veja o versículo 5 agora. E continuou o Senhor a falar ainda comigo, dizendo: visto que, e aqui,
Visto que, em vista de, essa é uma afirmação dupla. Yaã e que muitas vezes significam a mesma coisa. Não se trata de redundância por causa de um erro. A redundância serve para enfatizar. Olhe novamente para o versículo 6. Visto que este povo, em seguida vem a palavra rejeitou. Mas, eles rejeitaram. E o que eles rejeitaram? As coisas de Deus, a palavra de Deus, as promessas de Deus. Diz aqui especificamente que eles não abraçaram, eles rejeitaram Mehashilor. Meshilor significa as águas daquele riacho. Acredito que alguns de vocês já foram a Israel, visitaram Jerusalém e devem ter ido ao tanque de Shilor, de Siloé, como se diz em hebraico. Em muitas línguas, eles dizem tanque de Silã, mas a palavra correta é Shilor, uma palavra que significa enviar. E nesse tanque, a água se move muito lentamente. Do que ele está falando? De um riacho. E onde fica? Em Jerusalém. E o povo do norte, eles detestavam Jerusalém, mas gostavam da Samaria. Por quê? Jerusalém é um lugar de adoração piedosa, e eles não queriam adorar a Deus como Deus exigia ser adorado. Eles queriam escolher como adorariam a Deus, quando adorariam a Deus, e com o que eles adorariam a Deus. Portanto, eles desprezam. É isso que literalmente significa. Esse povo, eles desprezam as águas de Siloé que correm lentamente e se alegram com Rezim e o filho de Remalias. Eles se alegram. Se alegram com o quê? Não com a adoração a Deus, por confiarem nele, por serem fiéis a ele, mas eles se alegram com uma aliança feita entre essas 10 tribos de Arã, isto é, a Síria. Era nisso que eles confiavam. Foi isso que lhes deu prazer, a segurança deste acordo pagão e ímpio. Foi esse acordo, esse tratado, que acalmou suas mentes, em vez de confiar em Deus e encontrar alegria, paz e confiança nas promessas de Deus. Versículo 7. Portanto, eis que o Senhor fará vir sobre eles as águas de um rio forte e abundante. Quem vem causar danos? É a Assíria. Lembre-se da palavra em hebraico, Ashur. E qual é o rio deles? Lembre-se que no Egito é o rio Nilo. Na Babilônia, temos outro rio. E no reino da Assíria, tínhamos o rio Tigre, que é um rio forte e poderoso. Ou seja, ele está sendo personificado como o rei da Assíria. E ele está vindo para guerrear. Então Deus diz: eis que o Senhor fará vir sobre eles as águas de um rio forte e abundante. E ele nos diz exatamente isso. Não temos que interpretar aqui, pois está sendo dito. Quem é essa água forte e abundante? É o rei da Assíria, de Ashur, com toda a sua glória. Em outras palavras, eles usam esse termo para peso, traduzindo, com toda a sua importância, seu peso. Ele está vindo muito sério. Ele está vindo para trazer todo o poder de seu juízo sobre quem? Sobre o Reino do Norte, sobre a aliança entre o Reino do Norte e a Síria, ou o termo bíblico Arã. E também diz o versículo que esse inimigo, a Assíria, subirá sobre todos os leitos, todos os canais, todas as nascentes e riachos de águas, e também encobrirão todas as suas margens.
o que significa que será uma total destruição. Ele vai trazer total submissão a Israel e a Síria. Ele terá total controle em todos os aspectos daquela terra. É isso que precisamos ver. Versículo 8. E ele também passará por Judá, inundando-o rapidamente. Ele passará. Perceba as imagens aqui. É a água. A água está subindo. São os exércitos, pela imagem da água, que chegarão. E o que está escrito? Até o pescoço. Isso significa que, se você estiver com água até o pescoço, isso não é bom. Mas você ainda consegue respirar. Se ainda não foi derrotado, mas está perto. E foi exatamente isso que aconteceu. A Assíria esteve perto de derrotar Judá também. Mas Deus promete que isso não vai acontecer, como não aconteceu. Observe o que diz: e ele passará por Judá, e inundará, e chegará até o pescoço. E a extensão de suas asas encherá até a plenitude da largura de sua terra. Isso não soa muito bom, mas o que acontece? Observe o final do versículo 9. Ó Emanuel, lembre-se que este é o nome redentor para o Messias, e fala de vitória. Então, o que encontramos aqui é que Emanuel fala de vitória, dizendo: o rei da Assíria está vindo. Ele vai passar por toda a terra. Tudo se acabará, até o pescoço, até sitiar Jerusalém. Mas ele não vai ter sucesso. Você terá a vitória. Como? Em Emanuel. O que isso significa? Basta ter fé no Deus que redime. Esse é o propósito. Se de fato isso acontecer, nós não precisamos temer a Síria. Não precisamos temer Israel. Repetindo, voltaremos 800 anos. Se essa aliança entre Israel e a Síria não prejudicar Judá, mas for eliminada pela Assíria, e se a Assíria entrar em Judá, se espalhar por toda a parte até o pescoço, sitiando Jerusalém, ao final, a Assíria não terá tido sucesso. Eles não foram vitoriosos. Judá saiu vitoriosa pela fé nas promessas de Deus. E o que é essa promessa de Deus? Melhor ainda, quem é essa grande promessa de Deus? É Yeshua, Jesus, o Messias, nosso Redentor. É Ele que nos dá a vitória. Então isso aconteceu, e a história confirma que aconteceu dessa forma. Portanto, se pudermos acreditar, ele profetizou que era verdade. Assim, devemos ser conduzidos à profecia sobre aquela virgem que concebeu e deu à luz um filho há mais de 2000 anos em Belém. E estamos falando sobre o Messias e Yeshua. Bem, nesse instante vamos passar para o versículo 9, que fala sobre os povos. A expressão usada aqui, continuem a fazer o mal. Ou seja, será difícil para elas. E elas ficarão destruídas com tudo o que está acontecendo. E o que Deus diz? Ele continua: escuta em todos os lugares distantes da terra. Eles se cingiram. Ou seja, eles se fortaleceram. Eles estavam prontos. Para o quê? Para este conflito com a Assíria. Mas ficaram consternados. Eles se cingiram, mas ficaram consternados. Por quê? Eles não foram chamados para irem para a batalha. Eles foram chamados para crer na libertação de Deus, muito parecido com o que vimos na travessia do Mar Vermelho. Fiquem parados e vejam a salvação do Senhor. Não se preparem para a batalha. Não fiquem consternados, temerosos, despedaçados por causa do poder e do grande número do inimigo. Não deem ouvidos a eles. Confiem na promessa de Deus. Sejam fiéis. Acreditem na vitória que o Messias traz. Então o povo saiu vitorioso?
Sim, saíram. Foi por causa de seus exércitos? Não. Foi porque Deus os libertou de forma sobrenatural. Essa é a mensagem que vemos aqui, nesta primeira metade do capítulo 8. Olhe agora para o versículo 10. Ele diz que busquem conselhos juntos, mas eles não. A palavra usada a seguir vem de onde se deriva o termo migalhas de pão, no hebraico moderno. Então está escrito que este conselho que as pessoas vão buscar não é verdade profética, mas este conselho que elas vão buscar, ele simplesmente vai desmoronar como migalhas de pão. Continuando, as pessoas vão discutir sobre determinado assunto, mas não vai adiantar. Por quê? Que esta é a segunda vez, e ele diz, Emanuel, porque Deus está conosco. Ele diz de novo, confiem, tenham fé na minha redenção. Quando você ouve a palavra redenção, uma das coisas deve vir à sua mente é vitória. É isso que ele está dizendo. Agora estamos prontos para a segunda metade do capítulo 8. Quero prosseguir rapidamente. Observe só o que ele diz. Veja o versículo 11. Porque assim o Senhor me disse com uma forte mão. Deus dá poder. Como ele faz isso? Ele me instruiu. Então Deus dá poder, e esse poder vem através da instrução. Somente quando nos submetemos às instruções de Deus que seremos recebedores do seu poder. Ele deu poder para serem fiéis, e ele me instruiu, basicamente, a não andar no caminho deste povo. Não siga o caminho que todos os outros seguem. Sigam o caminho que Deus instruiu a vocês, através de sua palavra, sob a orientação do Espírito Santo. Versículo 12. Não chamem Kesher. Kesher significa ligação, mas aqui significa conspiração. O povo não vai querer confiar em Deus. Eles vão procurar ajuda, provavelmente no Egito, como uma confederação com o Egito. Vão procurar alguma outra maneira de derrotar o inimigo. E Deus está dizendo aqui profeticamente, através de Isaías, não chamem de conspiração a tudo que o povo chama de conspiração. Todo o povo vai dizer, é esse o caminho, ele diz, não temam aquilo que eles temem, e não se apavorem. Então ele diz muito claramente aqui, você não precisa ter medo, você pode ter confiança no que Deus está dizendo. Em vez de ter medo, Deus nos diz o que devemos fazer no próximo versículo. Veja o versículo 13, ele diz, o Senhor dos Exércitos é quem vocês devem considerar santo. A santificação envolve propósito. A maneira que você teme a Deus, que santifica seu nome, é estar comprometido com o seu propósito, participar da vontade dele. É isso que Isaías está dizendo ao povo. O Senhor dos Exércitos, a ele vocês devem considerar santo, a ele é quem vocês devem temer. Ou seja, dê-lhe prioridade e esteja ciente de que se você quer temer algo, então tenha medo de rejeitar sua verdade, de tomar decisões contra sua vontade, de ser alguém que não confia em sua revelação profética. Versículo 14. E ele será um santuário. Deus será seu santuário. Mas se você não confiar nele, observe o que diz. Você tem uma escolha. Ou ele será seu santuário ou uma pedra. A maioria das Bíblias diz pedra de tropeço. Esta palavra usada fala das muitas maneiras que uma pedra te machuca. Uma pedra que traz dor quando você a encontra. Depois, ele usa uma frase diferente. Uma rocha de tropeço, ou que faz cair. Essas duas. É isso que acontece se você rejeitar. Será para as duas casas de Israel, de armadilha e de laço,
para os habitantes de Jerusalém. Então, o que ele está dizendo é simplesmente que você tem uma escolha. Se você fizer de Deus sua prioridade, se você temesse desobedecê-lo, então ele será seu santuário. Mas se você colocar prioridade em outro lugar, se você temer as coisas que Deus lhe disse para temer, e você ignorar essas coisas, então ele se tornará aquela rocha de escândalo, aquela pedra de tropeço. Para quem? As duas casas de Israel. O que ele quer dizer é: Judá, você se tornará exatamente como aquela sua irmã do norte, Israel. Você irá também para o exílio. Você também irá experimentar a derrota pelo inimigo. Versículo 15. E muitos deles tropeçarão, e cairão, e serão despedaçados, presos no laço e capturados. Muitas pessoas, a maioria, não confiaram em Deus, não acreditaram em sua palavra, não responderam com fé. E quanto a você? Você confia na profecia? No que a palavra de Deus disse que acontecerá? Você acredita que isso acontecerá? Você acredita que é digno de responder e basear sua vida na verdade profética? A maioria da casa de Israel e de Judá não o fez, mas por causa do remanescente, Jerusalém não caiu. Versículo 16. Guarde o mandamento. A palavra mandamento vem da palavra hebraica ed, que é testemunha ou testemunho. Ou seja, é algo certificado por Deus. Isaías diz: guarde-o, segure-se a ele, leve isso a sério, baseie sua vida nesta promessa, neste mandamento de Deus. Guarde o mandamento, cele a lei. Em quem? Entre seus discípulos, aqueles que aprendem com ele. E o que faz aquele que vincula as promessas de Deus, seu mandamento, sua Torá, seu ensino? É assim que eles respondem, versículo 17. Esperarei pelo Senhor, que está escondendo o seu rosto na casa de Jacó. Nele porei a minha esperança. É isso que fala o versículo. Embora Deus, às vezes, apareça escondido, o inimigo é visível. Eles não veem Deus, mas quem tem fé, crê e espera na promessa profética de Deus. Versículo 18. O versículo 18 é um versículo importante. Nós entendemos que fala de dois filhos que vão nascer para Isaías. Nós já falamos sobre o primeiro. E sabemos que a profecia do primeiro filho, confirmando a respeito da Assíria, era verdadeira. Portanto, ele nos diz no versículo 18: eis que eu e os filhos que o Senhor me deu, somos sinais e maravilhas em Israel da parte do Senhor dos Exércitos, que habita em Sião. Esta é uma profecia do reino. Aquele que habita. Olhe o que diz, em Sião. Sião é um termo do reino para Jerusalém. Um nome redentor para Jerusalém. Essas coisas que acontecem, elas devem certificar, devem confirmar, são maravilhosas, são sinais. Mas aqui está o que ele diz. Elas têm interpretações e implicações do reino. Vá agora para o versículo 19. Pois eles dirão para vocês buscarem. E ele usa dois termos para práticas pagãs, que as pessoas usam em feitiçaria e adivinhações. Ele está falando ao povo de fé, especialmente ao rei, e também instruirá Isaías a fazer o mesmo.
Não confiem na palavra de Deus. Confiem nessas práticas pagãs de feitiçaria para encontrarem esclarecimento nessas coisas que murmuram. Há um resultado físico para elas. Elas não são algo que vem através da verdade profética, mas do silêncio. Isso significa que o profeta fala e basta. Os outros têm sinais sobrenaturais. Eles dizem sinais que o acompanham, sinais que os acompanham. Ou seja, essas coisas, esses instrumentos, essas ferramentas, elas movem, elas chiureiam, elas murmuram. Eles são uma atividade demoníaca. Isaías diz, eles vão dizer isso, mas não confiem nessas coisas. Depois ele escreve no versículo 19, certamente o povo deveria buscar em seu Deus e também a favor dos vivos e dos mortos. Ou seja, esta esperança. Eles deveriam buscar no Senhor e não em algum outro lugar. E isso tem implicações tanto para os que estão vivos quanto os que morreram. Preste atenção, os que morreram na fé. Versículo 20. Pois há a lei, há a Torá e Ituidá, e ao testemunho. Ele está dizendo que, da mesma forma que a Torá é verdadeira, as pessoas aplicaram a Torá à vida e descobriram que Deus abençoa aqueles que cumprem a lei. Ele testemunhou isso. Da mesma forma, ele diz aqui, à lei e ao testemunho, se não falarem conforme essa palavra. Isso significa que você pode confiar. Se você não confiar, se não confiar, não há shahar. Shahar é uma palavra para luto, mas aqui significa amanhecer, luz da manhã. Isto é, se você não confia no testemunho, na mensagem profética de Isaías, neste caso, se você não confia nos mandamentos de Moisés, não há nenhuma luz, não há iluminação em você, e você estará nas trevas. Versículo 21. E passarão pela terra. O que passarão? Dificuldades e fome. Eles terão fome e ficarão irados, e amaldiçoarão o rei e seu Deus. E o que eles devem fazer? Bem, o que farão é amaldiçoar a Deus. Eles irão amaldiçoar o rei, talvez a promessa messiânica do rei Messias. E eles olharão. E a implicação é que eles olharão consternados. Por que, Deus? Por quê? É isso que as pessoas fazem. Elas o rejeitam. Elas tomam suas próprias decisões. Elas fazem o que as outras pessoas dizem para rejeitarem a Deus. E quando as coisas vão mal, elas dizem, por que, meu Deus? É isso que ele está dizendo. Quanta tolice! Vamos agora para o versículo 22. Para a terra eles olharão. Você confiou no físico. Olhe para a terra. E ele diz que haverá problemas, trevas e escuridão, e dor, e então uma escuridão mais profunda. E vocês serão atirados, ou seja, levados. O exílio está vindo para aqueles que não confiam em Deus. Neste momento, em sua Bíblia, termina o capítulo 8. Entretanto, em hebraico, continua por mais um versículo. E este versículo tem um significado messiânico. Sabe, quando chegarmos ao capítulo 9, a primeira metade tem grande significado messiânico. Então, deixe-me ler rapidamente. De forma que, quando começarmos o capítulo 9 na próxima semana, começaremos também com este versículo. Pois não haverá tristeza e dor nela como nos primeiros tempos, ou tempos anteriores, quando o Senhor amaldiçoou a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Do que estamos falando? Estamos falando sobre a área da Galileia, o reino do norte, Israel. Deus trouxe o juízo através de quem? Pela Assíria. Já falamos sobre isso. Isso aconteceu. Aquelas mais de 9 tribos foram levadas para o exílio. Então Deus trouxe a maldição. Por quê?
por causa da desobediência. Mas ele diz que não é isso que ele fará mais tarde. E mais tarde está ligado a esta profecia de Isaías capítulo 7, versículo 14. Esta é a promessa do reino, do rei Messias, Emanuel. Então o que ele vai fazer? Veja o final do versículo 23 em hebraico, o final do versículo 1 do capítulo 9 em português. Mas nos últimos tempos, ou seja, nos últimos dias, no final, ele honrará o caminho do mar, na área entre o Jordão e a Galileia dos gentios, onde ele passa. O que ele está falando aqui nesta passagem da Bíblia é sobre locais da terra, Naftali e Zebulon, que ficam perto do mar, e do rio Jordão, que entra e sai do mar. Essa área será glorificada no final. E quando é o final? Nos tempos messiânicos. Estamos falando aqui sobre onde o Messias vai começar seu ministério. Nós falaremos mais sobre isso na próxima semana, quando iremos estudar o capítulo 9 com seriedade e descobrir na primeira metade deste capítulo uma outra maravilhosa profecia messiânica. Então, até a próxima semana. Shalom, desde Israel. Well, until next week, shalom from Israel. Esperamos que você tenha desfrutado da aula de hoje e que possa compartilhá-la com outros. Te convidamos a participar e nos acompanhar a cada semana, a esta hora e por este canal, em mais um episódio de Amarás a Israel. Para mais informações em português, visite amarasaisrael.org, onde encontrará muitos outros estudos realizados pelo Dr. Baruch. Até a próxima semana. Que Deus, nosso Messias e Yeshua, nosso Senhor Jesus Cristo, te abençoe durante a sua caminhada com Ele. Shalom, desde Israel.